Boa noite a todos. Estamos em mais um encontro do grupo de estudos em psicanálise, Um Chá com Freud. Continuamos com o livro A Interpretação dos Sonhos, né? Nós vamos caminhando nesse livro aqui aos pouquinhos. Estamos no capítulo 1, C e D. Nós vamos nos títulos C e D, né? Que vai falar sobre os sonhos e o que o Freud vem trazer sobre tudo que havia escrito dos teóricos, dos pesquisadores do sonho da época. E Freud, esperto como ele era, ele nunca tirava as coisas assim, somente de dentro da cartola, ele tinha sempre o embasamento, ainda que fosse o embasamento ali nas pesquisas que ele fazia, que a terapia, a psicanálise, ela não nasceu em pesquisas por fora, ela nasceu na prática, né, na clínica, no dia a dia. Então, Freud, ele tinha essa visão de pesquisador e, além de tudo, de estar embasado em algo. Para escrever esse livro, A Interpretação dos Sonhos, o Freud foi pegar tudo que havia escrito sobre sonhos, né? E aí ele vem apontar o que, de certa forma, comunga com a psicanálise e o que é que se afasta completamente ali da psicanálise. Nessa parte em que nós chegamos, no encontro anterior, nós falamos aí sobre esse princípio, de onde é que o Freud foi pesquisar, o que se tinha sobre, o que se pensava sobre os sonhos, né? Tinha muitas coisas escritas sobre os sonhos, mas que eram, de certa forma, elementos assim que a psicanálise vem a meio que discordar, né? De entrar por um caminho. E, nesse ponto, Freud vem explicitar aqui alguns elementos em que ele vem fazer esse comparativo, né? De que esses estudiosos falavam sobre os sonhos. Boa noite, Camila. Boa noite, Leonete. Sejam bem-vindos. E nesse tópico, os sonhos como os estímulos e as fontes dos sonhos, o Freud vem dizer assim, o que se tinha escrito, que estava ali em ditado popular, que os sonhos eram uma consequência da indigestão. Né? E a gente, se for pensar assim, é muito comum dizer, nossa, eu passei a noite trevariando aqui para nós, né, tendo sonho, pesadelo, sonhando bobagem. Passei a noite inteira trevariando. Eu acho que eu jantei uma coisa muito pesada, né? E o Freud vem dizer, havia esse certo pensamento de que os sonhos, eles eram induzidos por questões ali, por estímulos físicos. Muitas vezes, nesses capítulos ele vai falar, muitas vezes externos e internos. E aí, baseado no que se falava, no que esses estudiosos dos sonhos falavam, Freud vai colocar o ponto dele, vai colocar a ideia dele somente depois. O Freud ele faz um apanhado do que se tinha escrito sobre os sonhos, para poder, a partir disso, ele ir pontuando, dizendo, opa, isso daqui é ok, isso se aproxima, olha como acho que é mais assim, olha como é que se pensavam os sonhos e que, de certa forma, no senso comum ainda se permanece, né? Porque essa questão de se pensar os sonhos como estímulo que vem de algo externo ou de apenas uma sensação física, ainda permanece também na medicina, ainda permanece no senso comum, né, como ditado popular. Vocês já ouviram alguma coisa relacionada a isso? Da questão da indigestão, da questão, eu sonhei que estava me afogando porque estava chovendo lá fora.
sim, né? E aí o Freud vem trazer esses pontos, vem um ponto bastante interessante. Por trás desses conceitos, há uma teoria segundo a qual os sonhos são resultados da perturbação do sono. Ah, não, você sonhou com isso só porque você foi comer com fome, ou foi dormir com fome. Não, você sonhou, você teve pesadelo porque você estava com a roupa muito apertada. Não, não dorme nessa rede, não, ou nessa cama, não, porque senão você vai sonhar com isso e com aquilo. Havia essa certa teoria de que era o externo que perturbava o sono e que, a partir daí, havia os sonhos e os pesadelos. Carlos, pode ficar à vontade. Isso tu falou mesmo, né? Freud até acaba falando sobre a questão de tu estar doente também, isso interfere muito. E aqui no sul, às vezes né, o inverno é bem frio aqui, e aí eu lembro que todas as vezes que eu fico com o nariz congestionado, claro, dá aquela falta de ar e eu sonho que eu estou entrando em um ambiente e esse ambiente começa a se fechar, como se fosse uma parede, começa a se fechar, e nesse sonho eu entro em desespero, porque começa a me faltar o ar, e aí realmente eu acordo com o nariz bem congestionado. E aí, então, tem essa correlação aí que você está falando também, né? Além da Exatamente. Exatamente. Perfeito. O Freud vem dizer que já esses estudiosos já apontavam isso, né? Esses elementos, tanto fisiológicos, né, quanto os elementos externos. No caso do Carlos aqui, ele tem um pesadelo, né, no sonho, está sufocado, ele está realmente sufocado, né? É uma perturbação do sono. Esse problema só poderia surgir depois de os sonhos se terem tornado alvo de pesquisas biológicas. A princípio, os sonhos eram vistos como algo profético, né, que visava, era sempre algo futuro, algo que poderia acontecer no futuro, principalmente aqueles sonhos com uma interpretação tanto mais, digamos assim, elaborada, né? E a partir desses estudos sobre os sonhos, a partir de várias contribuições desses estudiosos e teóricos sobre sonhos, ele foi sendo levado para as pesquisas biológicas, que aí entra muito bem aqui no sonho do Carlos, né? Quando eu estou constipado, que aqui faz muito frio, eu tenho pesadelos recorrentes com o ambiente se fechando, se apertando, eu ficando sem ar, né? E aí, esses pesquisadores, eles se apropriaram, né? Meio que trouxeram os sonhos ali para essas pesquisas biológicas e fala, inclusive, lá sobre a doença, onde o Freud vai falar que determinadas doenças, o paciente tem sonhos de determinadas formas, né? Geralmente como se fosse uma espécie de diagnosticar a doença através do sonho ou diagnosticar o sonho através da doença. Salvo engano, ele fala que uma paciente que tinha problemas cardíacos sempre sonhava com angústia, sonhos angustiantes e tal e tal. O Freud, a princípio, ele não vem pontuar as suas ideias, mas ele vem trazer aqui, fazendo como é que chama, esqueci essa palavra, juntando as ideias desses estudiosos para fazer um comparativo, né? Os estímulos sensoriais externos agora, que são mais objetivos, e aí o Freud vai elencar no livro diversas situações, né? De que fulaninho de tal estava na carruagem e adormeceu, e aí na carruagem entra uma corrente de ar fria nos joelhos e sonhou de determinada forma. Ou que fala até do Napoleão, que também dormiu e aí escutou um bombardeio e sonhou que estava na guerra tal e acordou gritando, de alguém que estava sonhando que estava dando aula e aí o aluno respondia de forma mais ríspida com uma palavra que não tinha muito a ver, e quando ele acordou estavam os gritos na rua. Então, assim, além dos estímulos
os primeiros que ele colocou aqui como os estímulos... deixa eu fugir. Não está aqui. Como os estímulos, sendo como as fontes dos sonhos, os estímulos externos, que são esses ele fala também do despertador, né? De várias vezes um dos estudiosos falou que já teve 3 sonhos diferentes com o mesmo barulhinho do despertador, né? O barulho de chuva, de repente você está ouvindo o barulho de chuva, e esse estímulo externo fazer você sonhar com uma coisa diferente. A Camila colocou aqui, sonhei que estava grávida antes de desconfiar que estava mesmo, olha aí que interessante. E aí a gente vem, o que a gente pode pensar sobre isso? O que a gente pode falar sobre esses estímulos sensoriais externos? Depois eu volto aqui no sonho da Camila. Para vocês, faz sentido esses estímulos sensoriais externos serem as fontes, né, do sonho? O que vocês acham? Quem nunca esteve dormindo e algum estímulo, sei lá, passou um carro de som, tocando uma música romântica e você imaginou que era uma serenata, um exemplo, sei lá. Carlos, pode ficar à vontade, o microfone está ligado. Eu acredito que a fonte diretamente não, né? Mas, como você falou, interfere muito na percepção, né, da pessoa ali. Você falou, é um barulho de um carro, é um barulho, ou alguém falando, mas não acho que acredito que não há fonte, né? Porque os sonhos eles sempre têm muito mais o conteúdo latente, né? Tem muito mais coisas além do conteúdo latente que a gente consegue observar, né? Quando acorda ou lembrar desse conteúdo latente, mas interfere muito, realmente, interfere bastante. Os sonhos, na verdade, que às vezes está tendo um sonho e aí um barulho vai lá e te remete a um outro sonho, né? Acaba te despertando daquele sonho. Exatamente, perfeito, Carlos. E assim, esses estudiosos, eles apontavam essa questão da ser a fonte dos sonhos, esses estímulos sensoriais externos também, porque quando a gente dorme, de certa forma, a gente fecha o canal principal, que são os olhos, né? Só que esse canal está fechado para a gente ver, para visualizar. E aí a gente entra nesse estado de adormecimento. Só que quando dormimos, nós não apagamos os outros sentidos, né? A nossa audição, a pele, tudo isso está funcionando a todo vapor. E aí, o que se acreditava é que justamente era uma tentativa de negação dessa parte inconsciente, de negação não, até de não observação, né? De não compreender que havia algo além dessa consciência, além desse corpo, que não apenas é sensorial, né? Para esses estudiosos mais direcionados para a medicina, para a biologia, para, né, essa fisiologia, era difícil compreender os sonhos como algo que tivessem elementos que não fossem os externos, né? Porque eles justificavam apenas isso. A pessoa teve um sonho que estava entrando em um banheiro público para fazer xixi, e aí quando acordou estava apenas com muita vontade de fazer xixi, né? Então, eles tentaram ao máximo observar essa parte biológica e fisiológica, né? Tentando explicar. E a medicina, ela ainda se sustenta muito nisso. E aí, Freud vem com o seu jeitinho maroto de sempre derrubar a torre de bloquinho, né, dessas ciências. E aqui traz alguns exemplos. O galo pode cantar e a pessoa no sonho imaginar que é a pessoa gritando e tal. Ele traz bastante exemplos. Pode ficar à vontade, Flávia.
Vera, e assim, essas questões externas, né? Como você mesmo falou, quando nós dormimos, nós fechamos os olhos, embora todos os sentidos ainda estão todos ali. E tudo que é externo, que aciona algo que está dentro, está ali puxando o que está no inconsciente. Então, assim, por isso, interpretação dos sonhos. A gente acredita que aquilo que foi sonhado é pautado no que está fora, mas o fato é que o que está fora acionou algo que estava dentro do inconsciente, colocou para fora como um formato daquilo que estava fora, mas a verdade é que precisa ser interpretado. O que que aquilo que está fora mexeu lá dentro? No que aquilo mexeu? Aí saiu de tal forma, pronto. E essa tal forma, por isso interpretar os sonhos, né? Porque as pessoas pensam que o motivo pelo qual deu um nó, não foi, Fia? Ai, Vera, e agora? Eu tenho poder de dar nó. É tipo assim, quando nós vamos dormir, como Vera bem disse, somente os olhos fecham, mas a gente permanece vivo. A gente ainda escuta, senão nós não acordávamos com o despertador tocando, né? Então, assim, a gente ainda escuta, a gente ainda sente. Então, tudo que está no externo ainda tem acesso a gente. E vamos supor, o galo canta. Ou então, o galo canta, não, vamos. Pronto, o galo canta. Aí o galo canta, o seu ouvido captou aquele áudio, né, aquele som, que foi lá no seu inconsciente e buscou uma vivência que você teve lá no terreiro da sua avó quando o galo cantou e algo aconteceu que ficou registrado no seu inconsciente. E aí, depois disso, o que foi que aconteceu? Você sonhou. Foi acionado pelo que estava no externo, mas foi acionado o que estava no inconsciente. Se eu estiver errada, Vera, você, pelo amor de Deus, interfira. O caminho Foi é esse. acionado o que estava no inconsciente. Adriana, você está entendendo? Pronto. Aí foi acionado o que estava no inconsciente. E o que que acontece? A gente sonha algo e pensa que aquilo que foi sonhado foi pelo que estava no externo, mas, na verdade, o que estava no externo acionou algo que estava no inconsciente. Diga aí se você entendeu agora. Irmã, acho que eu entendi. Acho que foi mais ou menos o Eu que sou a minha meia cabeça doida, viu? entendeu, né? Não, mas Freud faz isso mesmo. O, é como se a parte consciente, né? Nossa, quando estamos dormindo, ao ouvir um som, algo assim, tentasse interpretar para o inconsciente, só que nesse entre-meio não tem um filtro assim muito inteligente, aí fica meio confuso. Não sei, foi isso que eu entendi. Porque se eu escuto um barulho aqui fora, por exemplo, um grito na rua, né? E aí eu sonho que tem alguém entrando na minha casa e minha mãe entende mais ou menos assim. Foi o que eu pensei, né? Como se a minha parte consciente tentasse contar o que está acontecendo fora para o que está dentro, mas não há uma linguagem muito clara entre os dois. O filtro, ele é extremamente... Desculpa lhe cortar. O filtro é extremamente inteligente, né? Ele é extremamente inteligente. Foi o ponto, exatamente esse o ponto que o Freud utilizou para fazer esse comparativo. Porque o que se analisava sobre os sonhos era justamente essa parte objetiva. Ouviu um galo cantar e teve um sonho, mas só teve o sonho porque o galo cantou. Apenas confundiu, né? Foi apenas uma confusão aqui sensorial. E aí o Freud vem dizer que tem um elemento pequeno que passou irrelevante na visão desses estudiosos, que foi justamente o enredo, o que o Carlos falou aqui, a elaboração onírica, né? As elaborações, o discurso do sonho ali, o que foi produzido no sonho a partir desse elemento externo, né? Porque quando eu sonho com o galo cantando, quando o galo canta lá fora, e o sonho eu estou escutando um homem gritar, por quê? Por que foi um homem gritar, né?
É o conteúdo latente. Por que que foi buscar aquele elemento? Por que que a minha mãe entrando pela porta, por que que o sonho me levou para uma outra coisa? Era esse elemento. A mente, a questão que se dizia é que a mente confunde a natureza dos estímulos sensoriais objetivos no sonho. Não é bem uma confusão, né? É porque aquele estímulo, que não necessariamente precisa ser o externo, e também tem os estímulos internos, tem os estímulos internos fisiológicos e os psíquicos, que acabam sendo a mesma coisa, né? Não tem como a gente dividir a mente do corpo psíquico, né? Então, assim, o ponto em que foi deixado de lado por esses estudiosos, que foi o fiozinho da meada, o pontinho que o Freud pegou, é justamente essa interpretação, essa elaboração. Ele diz, é muito raso interpretar que o sonho foi apenas um estímulo externo ou um estímulo interno que produziu uma coisa confusa, né? Ele quer dizer que tem uma inteligência aqui por trás, né? Por que que o Napoleão acabou sonhando que estava na guerra tal e acabou, quando ele despertou, ele gritou, ele diz, no texto fala, ele gritou, estamos perdidos, né? Por que que fez essa junção? É porque há algo ali naquele inconsciente, como a Flávia muito bem trouxe, há algo ali naquele inconsciente que fez a correntinha, que fez a linha de ligação com esse estímulo externo, né? Carlos, pode ficar à vontade. Eu acho que a grande sacada é quando tu acorda, né? E o que tu consegue, o que está lá latente, tu consegue lembrar para daí então tu conseguir tentar, né? Fazer a interpretação desse sonho. Isso é tão chato quando a gente está estudando. A gente acorda, eu tive sonho com isso, com isso. Aí eu me paro na beira da cama e fico pensando, tá, mas eu sonhei com tal coisa. O que essa tal coisa quer dizer para mim? E aí eu vou puxando, eu sonhei com tal pessoa, mas eu vi essa tal pessoa, de repente, no Facebook, ou alguém falou de tal pessoa. Acho que a grande sacada é isso mesmo, né? Será que esse sonho é realização de algum desejo? Ou realmente foi coisas que eu vi durante a semana, ou que eu vivi no dia anterior, sabe? Porque senão fica aquela misturamba toda, aquela coisa toda, e a gente não consegue entender realmente, né? Os sonhos nesse sentido. Então, acho que a grande sacada é tu acordou, o que tu lembrou ali, tu começa a notar, ou pensar, né? O que isso está me levando, né? Sonhar com tal pessoa, o que me levou a sonhar com tal pessoa? Será que é porque eu vi, ou que me levou a sonhar com tal determinado circunstância, é porque eu vi, ou não tem uma relação com isso? Opa, então deve ser, sei lá, alguma realização de algum desejo, ou alguma outra coisa, assim. Exatamente, perfeito. E o Freud, é isso que o Freud vem dizer. Os sonhos, eles são uma via direta para o inconsciente e que o sonho é uma realização de um desejo, né? Qual é esse desejo? Qual é o desejo que ele está realizando aqui? E aí, quando a gente está nesse processo de formação, isso de analisarmos faz parte da nossa autoanálise, faz parte dessa nossa caminhada na psicanálise, que é extremamente interessante. É muito bom ver você já entrando nesse caminho, porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a se autoanalisar mesmo. Olha, eu sonhei com isso, então eu já começo a fazer ligações. Muitas vezes as ligações a gente fica mais confuso porque não consegue fazer ainda, né? Mas ir por esse caminho já é muito interessante. Muitas vezes, as nossas resistências vão fazer com que a nossa análise dos nossos sonhos vão por uma curva muito mais longa, né? Vão por um caminho bem diferente, porque, afinal de contas, realizar os desejos inconscientes é uma coisa bastante complicada, né? Tanto é que eles vêm disfarçados em sonhos, em xistes, né? Atos falhos. Então, muitas vezes a gente vai se pegar, agora não teve nada com nada,
sonho não teve nada com nada, não consigo pensar, lembrar o que é que está acontecendo, o que é que será. E aí a gente leva para análise, né? O nosso psicanalista, ele vai ajudar a gente aí desemaranhando. Muitas vezes, o Freud já veio até dizer, muitas vezes vai chegar na interpretação do sonho anos depois, né? Como o Freud dizia, tinha um sonho que me acompanhava que só anos depois eu consegui chegar a esse elemento do sonho, né? Porque existem elementos ali do inconsciente que elementos do sonho mesmo que ele chega a chamar de o umbigo do sonho, que é o elemento como se fosse o núcleo, que não tem como chegar lá. Como eu digo, as nossas experiências, elas vão fazendo correntinhas, né? Uma experiência teve um elemento que a gente vai criando símbolos significantes, né? Então, eles vão se aglomerando, digamos assim, né? E aí eles vão fazendo correntinhas, vão fazendo ligações. E chegar no ponto núcleo, a gente não vai conseguir chegar. Mas dá para a gente, na análise, ir encontrando alguns fechos dessa correntinha. Né? Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Tudo bem, sem problema, viu? Deixa eu passar aqui. E o Freud, ele cita, né, o Wundt era um desses estudiosos também, que ele vem dizer que esses dois, eles, de certa forma, meio que quase chegaram a essa resposta, né? Ele aproxima ali alguns teóricos e diz que quais os que se aproximam do que o Freud compreende sobre os sonhos na questão da interpretação, porque era o que não havia. A interpretação era o que faltava. Por isso que o nome e o título do livro é A Interpretação dos Sonhos. E a psicanálise, ela nasce no sentido, ela dá esse boom, esse olhar de interpretação, de interpretar a partir desse livro, né? Do livro de 1900, que é A Interpretação dos Sonhos. Por isso, ele de propósito colocou interpretação. Porque a psicanálise, antes deste livro, ela estava nessa teoria de tentar observar esses movimentos, né? O que seria o princípio desses conceitos. E quando o Freud ele abre para esse caminho de interpretar, ele vem dizer, opa, é uma via que a gente vai conseguir chegar nos pontos, os pontos principais aqui desses conceitos que estão sendo construídos da psicanálise, né? É a interpretação. É por isso que a psicanálise é difícil colocar ela nesse local de uma ciência. Ela é uma ciência o quê? Porque ela é interpretativa, e ela interpreta esses elementos que as outras ciências negam, que as outras ciências não aceitam, né? Que são esses elementos inconscientes, subjetivos, muito característicos de cada um. Por isso que não tem como fazer, o Freud não fez um manual que sonhar com árvore quer dizer que você é um X ou Y aqui, né? Já com árvore vai ser X, ou vai ser Y, ou vai ser Z, ou vai ser J. Para quem é que vai ser esse sonhador, né? Carlos, pode ficar à vontade. Até me corrija se eu estiver errado, Bela. Na verdade, quem tem que interpretar o sonho é o analisado, né? Não o terapeuta, na verdade. Né? Não entendi. Quem vai analisar o sonho em si, na verdade, é o analisar, vamos usar o termo aí, o analisado, desculpa, o terapeuta. Exato. Ele vai, na verdade, conduzir, né? Vai conduzir a pessoa ali para ela fazer a própria interpretação do sonho dela. Né? Exatamente. Por isso que ele não deixa essa receita de bolo, na verdade, né? A gente não deixa essa receita, sonhar com X quer dizer isso. Porque cada pessoa vai interpretar de uma maneira diferente, na verdade. Perfeito, exatamente. Em um dos grupos, eu lembro que alguém trouxe um sonho de uma paciente que dizia que ela sonhava que caminhava numa ponte e aí nessa ponte tinha um buraco que ela ficava presa, né? E aí ela olhava, tinha uma pessoa da família atrás, uma pessoa da família na frente, e aí uma pessoa disse, olha, a interpretação só pode ser essa, porque é assim, essa pessoa queria a ajuda deles. Depende, né? Depende.
Porque para você o sentido é esse, mas não é o analista que vai dar o sentido, né? É justamente quem está falando o discurso. Por isso aquelas pessoas que sonham e notam, escrevem os seus sonhos, né? E chegam, olha, leia aqui meu sonho. Não, eu quero que você fale sobre o seu sonho, porque é o discurso, é a forma como ele vai falar. Ah, eu sonhei com a minha mãe, estava tomando um banho de rio, e aí a minha mãe caiu no rio, eu tentei salvá-la, segurando nas raízes que tinham das árvores do rio, e tentei salvá-la sapateando na água. Tá, parece que eu estava sapateando, mas qual é o sentido de sapatear para você? Qual é o sentido de raiz? E a pessoa vai, né, desenrolando esse sonho. Porque o inconsciente é aquela parte da nossa mente que a gente não tem acesso direto, porque ele vem codificado, né, criptografado, mas nós sabemos, só que não sabemos que sabemos, né? A partir do momento em que estou falando sobre o meu sonho na análise com o meu psicanalista, e o psicanalista sabe conduzir as perguntas, o andar, né, as questões que vêm surgindo nesse sonho, eu tenho a possibilidade de ir trazendo para esse psicanalista as interpretações e que vão fazendo sentido. Tanto é que muitas vezes a gente tem a sensação de estalo quando a gente está na análise. Quando o nosso terapeuta dá a interpretação sobre algo, a gente... Eu não tinha pensado sobre isso, mas é aquele, não tinha pensado sobre isso, mas que encaixou, né? Encaixou dentro daquele, do quebra-cabeça. Cara, não tinha pensado, nunca tinha pensado por esse ângulo, né? E é isso, a gente não sabe. Carlos, pode ficar à vontade. Vera, quando o terapeuta, agora estou entrando num ponto aí, quando o terapeuta ele dá esse diagnóstico, esse sonho, você não acha que poderia ser uma contra-transferência também do próprio terapeuta ou não? O Lacan vai dizer que tudo é transferência, né? Porque é uma relação. Na verdade, a psicanálise, a terapia é uma relação, né? Nós, como psicanalistas, nós estamos ali o máximo possível tirando a nós mesmos, mas ainda assim deixando um pouco de humanidade para que a gente consiga ser tocado por aquele paciente em elementos que possamos conversar, como se estivéssemos caminhando numa estrada. O psicanalista está aqui disposto a caminhar na estrada do paciente, e o paciente vai trazendo as questões, e o psicanalista vai o máximo possível tentando se aproximar desse caminho que o analisando está dizendo. Em vários momentos a gente vai sim ter essa contra-transferência, né? Mas um psicanalista que segue bem sua análise pessoal, que estuda, que passa por supervisão, vai começar a, de certa forma, segurar esses elementos que são seus próprios, para tentar, ao interpretar, trazer como um espelho aquilo que o paciente diz. Porque é um aprender a ouvir o que o paciente diz e escutar o que ele não disse. É no não dito que a gente vai trazer para o paciente justamente o elemento que vai fazer sentido. Porque não vem como uma sugestão ou como uma certeza, é uma pergunta, é um questionamento. Uma atenção flutuante, seria isso? Sim. Sim, exatamente. A atenção flutuante é justamente isso. Eu estou aqui ouvindo, eu não me aprofundo totalmente nesse discurso que ele está dizendo, ele está contando sobre a mãe, sobre o pai, mas é aquilo que faltou, aquele buraco, aquela coisa aquele elemento faltoso, né? A falta. O questionamento e se, e o por trás disso, né? É tão um tanto difícil de explicar,
né? Porque é justamente aquilo que não está lá. Muitas vezes o que está gritante, né? O que o paciente está dizendo de forma explícita, que precisa ser ouvido, é aquilo que ele não disse, né? Deu para compreender? Ok. Às vezes, como a Flávia, a gente fica meio doido mesmo. Freud tem essa qualidade de nos levar a essa loucura, que é bom, pensar é bom. E é um lugar muito interessante do psicanalista, porque não é o lugar das nossas certezas, né? Não é o lugar da certeza. Quando eu trago aqui os meus apontamentos, é para fomentar a discussão. Eu adoro quando vocês abrem o microfone, quando vocês levantam a mãozinha, quando vocês discordam, quando vocês concordam, quando vocês perguntam, porque é isso, né? Somos seres furados. Estou no caminho, estou caminhando na leitura, vocês têm outras vivências, têm outros apontamentos aqui que são enriquecedores, maravilhosos, né? Adriana, pode ficar à vontade. Vou deixar você feliz, eu levantei a mãozinha. Então, você falando aí, né, de que muitas vezes o paciente, o que ele mais quer que você saiba é aquilo que ele não fala, né? Eu estou organizando um retiro espiritual onde tem uma ficha de inscrição. E essa ficha de inscrição, ela tem perguntas muito específicas, assim, perguntando sobre a adolescência, qual o momento que mais me marcou, o que é mais difícil para a sua vida, se você fosse dar um título, enfim, são perguntas bem profundas, né? E aí teve uma pessoa que ela não respondeu nada, ela pulou todas as perguntas. E aí eu já conhecia ela, eu perguntei por que ela não tinha respondido nada, né? E ela disse assim, não, porque eu não tenho nada para falar sobre mim, não tenho. Só que eu sei que tem, né? Então, assim, e até me veio a pergunta, mas eu não ia questionar, né? Então, o que você está indo fazer lá? Se não tem nada para curar, porque as perguntas, elas diziam respeito a acontecimentos que incomodaram, que são traumáticos, né? Mas se ela não respondeu nada, então o que ela está indo fazer justamente no lugar onde a proposta é essa, né? Então, assim, foi o que eu pensei, né? De fato, quando as pessoas menos querem falar, é quando elas mais têm para dizer, né? Perfeito, Adriana. Excelente. E aí, o que ela quer descobrir lá, né? O que é que descubra? Quando eu não digo, eu quero ser escutada. Carlos, pode ficar à vontade. Adriana, será que não é uma negação? Sim, provavelmente. Eu não quero, ou eu não quero falar, ou eu estou gritando em silêncio. Sim, com certeza, né? Com certeza. Teve uma das pessoas. Perdão, fala. Desculpa, a resistência dentro da psicanálise, a resistência do analisado, desculpa, né? Não querer falar. Sim. Teve uma das pessoas que eu fiz uma certa pergunta, né? Só por causa de um ponto que ela colocou, ela nem foi muito clara. E aí, a partir disso, ela começou a falar. Nossa, que poço fundo, a partir de somente uma brecha que ela deu, né? Então, de fato, as pessoas, elas querem, na verdade, em outro momento a gente falou, né? Que elas querem ser descobertas. O inconsciente, ele quer ser descoberto, ele não quer se mostrar, mas ele quer ser descoberto. Perfeito, exatamente. Vou trazer o exemplo de um paciente adolescente. O principal elemento, a principal demanda dela para a terapia foi a ansiedade. E eu perguntei sobre a mãe, sobre o pai, e a resposta sobre a mãe foi um pouco mais extensa. A resposta sobre o pai é: como é seu pai? Me fala sobre o seu pai. Ah, meu pai trabalha muito. Ah, meu pai é legal. Meu pai trabalha muito. E ele passa o dia em casa comigo. Ele trabalha muito. O que ela não disse, né?
Se ele trabalha muito, ele passa o dia em casa, mas se ele trabalha muito, meu pai não tem tempo para mim. Apesar dele estar em casa, ele é um pai ausente. Né? E você tem algum momento com seu pai? Qual é o momento assim que você mais gosta? Às vezes, de noite, que ele não está trabalhando, ele bebe um pouco. E aí ele diz umas coisas engraçadas. E aí a minha mãe se irrita com ele. Né? Muitas coisas não ditas aí, a partir do que ele fala. Por isso a atenção flutuante. Se eu for escutar apenas as palavras, né, porque a gente escuta as palavras faladas e as palavras ocultas, a gente ia ficar apenas nesse discurso. O meu pai é assim, é só assim, né? E o que isso significa para ela? E aí a gente vai sondando, perguntando, e muitas coisas vão saindo a partir disso, né? E uma das intervenções que foram feitas foi deve ser bastante cansativo ou chato para você, né? O seu pai estar aí, mas não poder brincar com você. E a gente percebe a pessoa desabando, opa, uma interpretação que chegou, né? Então, é esse o caminho, e que muitas ciências vão justamente negar, né? Recentemente, eu vi um vídeo da Anete Guimarães, que é uma neurocientista, assim, são muito interessantes os vídeos dela, até por causa da oratória dela, ela é muito eloquente, e o conteúdo que ela traz é muito interessante. O psicanalista vai olhar essas questões neuropsicológicas, científicas, neurocientíficas também. E nesse vídeo dela, era justamente falando, o que ela estava falando comprovava a psicanálise, né? Ela estava falando que a pessoa que estudou muito, passa anos estudando para fazer uma prova, no dia da prova, ela dá um branco, não é que a sua mente física, apenas o seu cérebro deu um lapso, é porque lá no fundo você não queria passar na prova. E aí ela vai explicar, vai tecer todas as questões, e que comunga com esse pensamento da psicanálise. E aí, interessante que aí as pessoas comentam, né? E uma das pessoas, a resistência é incrível. Uma pessoa comentou assim, e eu comentei embaixo a neurociências provando uma psicanálise. E aí a pessoa comentou embaixo, impossível, quer dizer que as pessoas são incríveis. Então, assim, a gente percebe a quantidade de resistência nas pessoas leigas, nas pessoas que não têm conhecimento profundo da ciência, que não é obrigatório, né, que todos conheçam, mas a resistência à psicanálise, essas questões interpretativas, essas questões que são inconscientes, ela está em todos os âmbitos, né? Está nas outras ciências, está nas pessoas que não conhecem a psicanálise. Então, assim, uma das coisas que a gente aprende logo no começo dessa formação da psicanálise é que a resistência existe inclusive na gente, e que a gente vai estar o tempo todo lidando com ela, né? A gente vai ter que dançar ali, driblá-la. A Adriana pode ficar à vontade. Deixa eu trazer um exemplo aqui de um acontecimento onde eu tive uma interpretação, ousei ali ter uma interpretação psicanalítica para você me dizer se faz sentido, né? No final do ano, ali no dia 1º, dia 2, mais ou menos, de janeiro, uma amiga minha que estava se envolvendo com um rapaz já fazia mais de um mês e era uma paixão, assim, ele mandou uma mensagem para ela dizendo assim, né, feliz 2024, né, e deu lá as felicitações, etc. E ela mandou para mim, Adriana, o que tu acha disso aqui? Porque ele colocou 2024, né? Aí eu disse assim, olha, a psicanálise, ela afirmaria que ele não quer viver algo novo, que ele não vê um futuro, algo assim. Isso aqui foi eu joguei, né? E aí, mas ele pode ter só se enganado também. Aí, 3 dias depois, ele terminou com ela. Vixe, Maria, será que eu acertei ou eu
Eu fiquei, assim, chocada, a bichinha. Ela, Adriana, não foi eu, não. Não sei nem se foi a psicanálise também, mas infelizmente aconteceu. Carlos Faz pode sentido isso aí, professora? muito, total. Os atos falhos, o ato falho ele está aí o tempo todo para nos desmascarar, né? Ah, não, ele só errou. Sim, ele errou. O inconsciente. Certamente. Carlos, pode ficar à vontade. A respeito do que tu comentou da prova, né, menina, eu acho que todos nós temos o dom da autossabotagem, né? Por incrível que pareça. Acho que uma coisa vai dar certo, ou quando a gente acha que dá certo, a gente auto se sabota. Isso é um ponto bem interessante dentro das psicanálise também, é a autossabotagem. Né? O porquê que, quando está tudo dando certo, eu consigo me auto-sabotar, ou porquê que eu não consigo dar o passo, medo. É interessante isso. Agora que tu falou, eu lembrei disso, a questão da autossabotagem. Né? A pessoa estudou, queria passar, e eu consigo ver como uma autossabotagem. Chegar lá, dar o branco nela, ela auto-sabotou também, né? Ou por não querer passar, ou sei lá, ou por algum outro motivo, né? Exatamente. Conscientemente, essa pessoa quer demais. Tanto é que passou anos estudando. Mas quando chega no momento de provar que sabe, provar que está ali, né, todos esses anos, por algum motivo, o inconsciente dele surgiu, fazendo com que esquecesse tudo, já é um branco, porque, afinal de contas, não tem permissão, né? Por algum motivo, que aí só em análise dessa pessoa que vamos saber, não é porque conscientemente ele não quer, mas por que que ele não pode, né? Por que que ele não pode? Por que que ele não quer realmente conseguir, né? Se provar, passar. Adriana, pode ficar à vontade. Um outro exemplo para você dizer se faz sentido. Uhum. Tem uma pessoa que eu conheci faz uns 4, 5 meses, e ela acabou partilhando comigo que ela fuma e queria muito deixar de fumar, né? Faz um tempo que ela quer deixar de fumar, quer deixar de fumar. Aí eu perguntei quantos cigarros ela fumava por dia, ela disse que de 7 a 8. Mas só fumava quando chegava em casa. Ela conseguia passar o dia inteiro sem fumar, só fumava quando chegava em casa, depois do trabalho. Uhum. E aí eu disse assim, olha, então, vamos começar devagar. Diz um número de cigarros que você acha que consegue ficar, né, assim, manter durante o dia. Ela, não, acho que 3. Eu, não, vamos ficar em 4. Ela, não, tá certo, vamos em 4. Aí passaram-se alguns dias, aí ela perguntou, eu perguntei a ela, de vez em quando eu perguntava, e aí, como é que tá a força, como é que tá o propósito? E aí, ela disse, não, tá bem, então vamos diminuir para 3. Tudo bem, 3. E aí teve um dia que eu perguntei, era na segunda-feira, ela disse assim, Adriana, ontem eu simplesmente fumei todos que eu não tinha fumado. E o que foi que aconteceu, né? O que aconteceu? Aí ela disse assim, que eu fiquei com medo de conseguir deixar de fumar. E aquilo me causou uma ansiedade tão grande que eu comecei, porque eu fumei tudo. Aí eu falei, meu Deus, eu deixo de perguntar, você quer mesmo deixar? Seja honesta, não é aquela vontade de que, porque fica fedendo, ou não sei o quê. Não, você realmente quer deixar de fumar? Se pergunte, né? Porque aí ela disse que no fundo ela não queria, nem não queria a questão do sentimento, ela queria, mas não se via sem. E eu, gente, coisa, né? Com medo de conseguir, por isso ela não reduziu o número de cigarros. Foi uma contradição que enrolou na cabeça. Uhum. Mas faz sentido essa questão de... então, ela não queria mesmo deixar de fumar, apesar dela ter conseguido reduzir bastante? Sim. Lacan, quando diz que tudo é sintoma, é justamente isso. Todas as nossas escolhas conscientes, elas partem de questões inconscientes. Por mais que eu queira parar de fumar
conscientemente, realmente eu quero parar de fumar. Quando eu penso, eu paro para pensar, eu quero parar de fumar, mas aí eu não consigo. E aí? A terapia é justamente o trauma, o elemento, a questão da terapia é justamente aquele meu eu que eu desconheço. Poxa, eu quero tanto passar na prova, eu estudei anos, eu sei toda a matéria, eu chego lá, me dá um branco, eu fico nervoso, sinto um apagão, eu tenho taquicardia, eu dou um piti, eu desmaio. Ou seja, diversos elementos fazem com que eu não consiga. Então, o que é? Existe essa parte, existe essa coisa no inconsciente que faz com que eu não consiga. E o que é? A gente precisa entender. Nesse caso, a gente precisa entender o sintoma. Que lugar esses cigarros sendo fumados ao chegar em casa eles substituem, né? Pensando que é nessa parte oral, lembrando que essa parte oral. Que necessidade oral essa pessoa tem, que compulsão, que elementos fazem com que ela chegar em casa, ela necessite extravasar essa pulsão oral, que ela fuma esses cigarros e que não vai conseguir parar de fumar, né? Então, sim, por mais que conscientemente ela queira, ou ela pensou e realmente ela não queria, é entender qual é o lugar que esse sintoma ele está tomando ali, qual é o sentido para ele, né? Muitas vezes demora um tempão na análise. Até porque ela não é viciada. Eu não entendo assim de vício de cigarro, mas ela passa o dia inteiro sem fumar. Nem mesmo na hora do almoço, ela não leva cigarro dentro da bolsa, para a bolsa não ficar fedendo. Ela só fuma em casa. Então, é quase que só um hábito, eu acho. Na verdade, é um vício, porque ela não consegue estar em casa e não fumar. Mas aí é porque o elemento inconsciente dela está nesse sentido de chegar em casa. O que é que tem nesse chegar em casa? Né? O que é que tem? É alguém da família? Ela está sozinha? Sei lá, se sentir solitária quando chega em casa, não tem ninguém em casa, e aí eu procuro essa satisfação, eu procuro tentar satisfazer essa pulsão oral, porque isso me remete à sensação de segurança quando era amamentado pela mãe. Só conjecturas que isso, somente na análise dessa pessoa, a gente vai conseguir, ela, né, a paciente, com o analista, vai conseguir chegar a esse elemento, mas com certeza tem algo aí nesse estar em casa e fumar, porque é sim um vício, porque ela não consegue, mesmo nem diminuindo, até diminuindo por algum tempo, mas ela não consegue, conscientemente ela chegou a dizer que não quer, porque esse sintoma, esse vício, ele está substituindo algo, que ao mesmo tempo que a angustia fumar, ele também ali acalma uma certa angústia, ela substitui algo de um momento como se estivesse vivenciando, revivendo, né, um momento ali que ele precisou, né? E a gente pode pensar isso também nos transtornos alimentares. A grande maioria das pessoas que estão obesas, que a obesidade não é um transtorno alimentar, mas é consequência, né, da compulsão. As pessoas que sofrem com compulsão alimentar, existe um gatilho. O gatilho dessa pessoa é chegar em casa, porque estando na rua nem leva, nem precisa levar, mas o gatilho é chegar em casa. Para quem tem compulsão alimentar, os gatilhos também são enormes. Essa pessoa que você colocou podia ser, quando eu chego no trabalho, meu gatilho é chegar no trabalho, né? Mas o dela é chegar em casa. Quem sofre com compulsão alimentar, se ficar alegre, come. Se ficar triste, come. Se ficar ansioso, come. Então, assim, e geralmente também é muito recorrente que seja durante a noite, na madrugada, quando ninguém está mais acordado e ninguém vai ver a pessoa comer aquela quantidade de comida absurda, né? Tem uma pessoa conhecida, próxima, que
passava o dia, fazia suas refeições normais, comendo um pouco mais avolumado, mas quando chegava de madrugada, tinha que comprar pizza, era uma pizza inteira, 2 litros de refrigerante, ou quando não conseguia isso, era um pote de sorvete inteiro. Quando não tinha dinheiro para comprar, aí angústia, a depressão, sensação de morte, porque não podia saciar aquela compulsão. Essa compulsão, essa necessidade, esse sintoma de colocar para dentro uma quantidade absurda de comida fazia com que em algum momento estivesse ali revivendo uma experiência em que ele meio que se sentia seguro, apesar de essa segurança poder estar ligada a um momento, a um trauma de intensa ansiedade. Entendi. Então, professora, agora me deu uma outra dúvida aqui. O vício, ele não está diretamente ligado ao número, assim, ao excesso? Ele pode, então, estar condicionado, por exemplo, no caso dela, está condicionado à casa dela? O que caracteriza, assim, um vício? Me diga aí, por favor. O vício é a necessidade incontrolável de utilização daquela substância, que não necessariamente precisa ser a substância química, porque quando falamos de transtornos alimentares, há um vício na alimentação, né? Há um vício na sensação de estar cheio, né? Ou, utilizando a compulsão alimentar, vou utilizar apenas a compulsão, há um vício em comida. Tanto é que a pessoa não se controla em comer uma fatia de pizza, tem que ser um inteiro. Mas o vício se caracteriza pela necessidade da utilização daquele elemento, daquela substância. Tanto é que a gente pode fazer um comparativo às pessoas que se apaixonam, né? É um certo vício, porque a pessoa tem necessidade de estar com aquela pessoa, né? Assim, basicamente, né? Não ao pé da letra, mas assim, podemos chamar de vício porque a pessoa não consegue não fazer. Quando não consigo não fazer, a gente pode pensar nesse elemento vício, né? Apesar de, se ela passar, sei lá, se ela já conseguiu, se ela passar um mês sem ir nessa casa, ela vai fumar, né? Ou só quando chega nessa casa, ainda assim, ela passou 3 meses sem ir nessa casa e 3 meses sem fumar. Mas quando chegou lá, o gatilho dela foi acionado e ela teve que utilizar aquele elemento, né? Ela teve que utilizar aquela substância, teve que fumar, né? Há um vício ali, o vício está, essa necessidade de eu não consigo ficar sem isso, que foi acionado por um gatilho. Né? Faz sentido? Sim, sim. Obrigada, viu? Imagina. Pronto, então, meio que a gente já falou sobre esses estímulos aqui, os sensoriais externos e internos, os estímulos somáticos, que é no caso, né, da doença, que a gente já tinha conversado lá no início do nosso encontro, a pessoa está doente e geralmente ter aqueles sonhos, né, os órgãos da gente, eles estão sempre passando informações, porque voltando ao sonho da Camila, que falou sobre estar grávida, não esqueci, Camila, chegamos nesse ponto, assim, como o nosso inconsciente, ele registra tudo, né? Todas as experiências da nossa vida estão lá, nossa mente não esquece nada, a gente só não tem acesso a ela, porque se a gente tivesse acesso o tempo todo, a gente estaria meio piradinho na batatinha, né? Não tem como nosso cérebro filtrar tantas informações, tantas coisas, né, ao mesmo tempo. Então, assim, o inconsciente, ele registra tudo, mas a nossa parte consciente, a gente tem acesso àquelas coisas que a gente precisa. No inconsciente tem aquelas coisas que a gente registrou, mas que não foi bem compreendido, que não aceitou, né? Foram recalcados ali por algum motivo. Então, o sonho da Camila, que fala aqui que ela sonhou em estar grávida, sem saber que estava grávida e descobriu que estava,
É muito essa conversa do nosso corpo, o nosso somático, nossa mente, a nossa psique, estão o tempo todo, estão ligados, né? Por mais que eu não saiba conscientemente, o nosso inconsciente sabe, o nosso psique sabe. E eles nos mandam o tempo todo, assim, esse inconsciente me manda o tempo todo codificado essas respostas, essas questões, essas coisas, né? Eu sei que eu estou grávida, o meu inconsciente sabe que eu estou grávida, porque o meu corpo sabe que eu estou grávida, mas a questão é, por que será que o meu corpo quis me avisar em sonho que eu estou grávida? Será que eu queria tanto estar grávida que o meu inconsciente já, olha, fulana, já está grávida, né? Então, assim, quando se fala em sonhos premonitórios, de que, eu sonhei que eu estava com gangrena no pé, e de repente eu percebi que realmente estava, fui no médico que estava com gangrena, o nosso corpo é extremamente inteligente, e ele está interligado, não tem como a gente desligar a mente, né? Mente, psique, cérebro, corpo, e é uma das coisas que, infelizmente, a medicina faz, né? O médico especialista em orelha, o médico especialista em sei lá o quê. Mas o nosso corpo, ele é total, ele é completo, ele é unificado. Eu sonhei que fulaninha estava grávida. Eu vi fulaninha, a gente nem falou sobre isso, mas eu sonhei, eu vou contar, fulana, eu sonhei que você estava grávida. E aí, 3 dias depois, a fulana, sua boca de praga, você veio sonhar que estava grávida, pois não estava grávida mesmo. O nosso inconsciente percebeu, pode ter percebido nessa pessoa, e conscientemente a gente não percebeu, mas ele veio anunciar. Né? A Camila falou aqui, muito interessante. Cadê? Muito interessante, imaginei que era isso. Ainda derramei, sem querer, meu último drink. Não, deixa eu contar uma coisa bem rápida, ilustrativa. Camila. Eu saí para comemorar porque eu tinha saído do estágio probatório do meu trabalho, né? Então, tinha saído o estágio probatório, tinha virado funcionária pública estável, né? E aí, nesse dia, eu saí com uma amiga e já estava grávida, né? E derramei, sem querer, eu estava bebendo uma gin tônica, né? E derramei o drink, né? E por alguma razão, assim, eu também me molhei com o drink. E drink de gin tônico é bem grande, né? Fiquei toda molhada. Assim, não, eu vou para casa, porque toda molhada. E no outro dia, eu fiz o teste de gravidez, porque eu imaginava que ia dar negativo, mas eu estava um pouco cismada, né? Assim, estava, sei lá, uma semana atrasada só, né? É pouco, né? E eu já tinha feito outros testes, eu estava tentando, na verdade, assim, tentei por uns anos e tinha parado de tentar, né? E aí tive esse sonho, sei lá, 3 dias antes, né? E fui para essa comemoração, derramei o drink e no dia seguinte fiz o teste de gravidez e estava grávida. Então é incrível, né? O inconsciente da gente avisando, já alertando, você não vai mais poder beber tão cedo. Seu inconsciente bem incisivo, derramou o drink. Não é, mulher, mas é isso. Excelente, Camila. E é isso, é um dos pontos que o Freud vem dizer, que vem rebater justamente aquela ideia de que o sonho ele é premonitório, porque o inconsciente ele registra, percebe, né? Tanto a gente pode usar como exemplo, eu vi uma pessoa, a primeira vez que eu vi, detestei aquela pessoa, a pessoa não abriu nem a boca, a pessoa nem olhou para mim, mas odiei a pessoa, porque eu percebi nela elementos que me remeteu ou a outra pessoa, ou a outra situação, e que a experiência não foi legal para mim. Nosso consciente é extremamente, né, inteligente. E é uma das coisas também que o Freud vem bater. Não é que o inconsciente seja um calabouço, né, um local feio de sombras e um balaio de gatos. Não, pelo contrário, é um sistema extremamente inteligente e dinâmico, né, que tem formas próprias de surgir, e a gente que muitas vezes não compreende.
E aí, eu acho que eu fui no último slide aqui, para a gente não se estender também, já estamos passando do horário, né? As suspeitas dos psiquiatras puseram a mente, por assim dizer, sobre tutela, e agora eles insistem que nenhum de seus impulsos tenham a liberdade de sugerir que ela dispõe de quaisquer meios próprios. Esse comportamento apenas mostra como, na verdade, eles depositam pouca confiança na validade de uma relação causal entre o somático e o psíquico, e cabe muito bem aqui nesses exemplos que a gente viu, né? A psiquiatria, de certa forma, ela, muitos psiquiatras, a medicina em si, ela não aceita a questão da interpretação da psicanálise, porque não tem como colocar em estatística, porque o sujeito, o ser humano, é subjetivo, cada pessoa é um universo, para cada pessoa os elementos vão ter sentido, significados diferentes. Por isso que muitas vezes na clínica a gente vai perguntar, a pessoa fala sobre árvore, tá, mas o que é árvore para você? Você não sabe o que é árvore? Não, eu sei o que é uma árvore para mim, eu entendo o que é uma árvore, mas eu gostaria de saber o sentido de árvore para você. O que é que significa? O que é que árvore te lembra, né? Porque aí, para cada pessoa, a experiência emocional com esses significantes, com esses símbolos, com esses elementos, vai ser diferente, né? Uma árvore, para mim, vai ter um sentido, para você vai ter outro completamente diferente. E o somático, o corpo, né, e o psíquico, que eu sinto no corpo, que essas reações do psíquico para o corpo, essa ligação, eles estão completamente ligados. Então, por que a psiquiatria vai negar? Se é uma ciência que tenta estudar essa parte da mente, por que negar tão veementemente que pode haver uma interpretação dessa ligação psíquico e somático? Pessoal, esses foram meus apontamentos. Eu até pulei aqui alguns slides, porque a gente já tinha, de certa forma, comentado, outros porque não daria tempo a gente, né, estender um pouco mais, mas quem tiver o livro, quem tiver interesse em dar uma olhadinha lá, a gente está fazendo bem passo a passo, né? Vai parecer que em alguns momentos vai ficar um pouco repetitivo, porque a gente está indo no primeiro capítulo, e o próximo vai ser por que a gente esquece os sonhos, né? No próximo mês. Então, assim, a intenção é essa, a gente ir discutindo aqui, bem passo a passo mesmo. Eu adoro estar aqui com vocês, espero que esse nosso encontro seja enriquecedor para vocês, tanto quanto é para mim, tá certo? Só tenho a agradecer e desejar boa noite a vocês que estão bem caladinhos, espero que estejam aí. A recíproca é verdadeira. Adriana, muito obrigada. Muito obrigada. Vera, muito obrigado mais uma vez aí pelo conhecimento compartilhado para nós aí. É de fundamental importância para todos nós. Imagina, eu que agradeço. Agradeço a vocês todos. Então, tchau, tchau. Tenham uma boa noite. Bom descanso.